Olá, o Jornal de Sábado já está no ar e destaca: o Conselho do FGTS aprova a distribuição de mais de 8 bilhões de reais para os trabalhadores. O montante que será acreditado nas contas até o dia 31 é referente a uma parte do lucro obtido pelo Fundo de Garantia em 2020. Agosto Dourado é o mês da conscientização sobre a importância do leite materno. Moradora de Presidente Getúlio, diagnosticada com degeneração na coluna, busca ajuda para realizar cirurgia orçada em R$ 42 mil. E em Ituporanga, nós vamos te mostrar que um projeto social está oferecendo reuniões de apoio para pessoas em luto. Olá! A Caixa Econômica Federal vai depositar até o dia 31, próxima terça-feira, mais de 8 bilhões de reais nas contas dos trabalhadores vinculadas ao FGTS. Quem traz as informações sobre esse assunto é o repórter Caio Marsani. A gente conversa agora com o economista Marcos Cardoso sobre distribuição de lucros do FGTS. Marcos, num país onde se paga tantos impostos, quando vê essa notícia até chama atenção, distribuição voltando para o trabalhador. Então eu te pergunto, o que é esse dinheiro do FGTS, de onde ele vem e é todo ano que ele vem? Bom, a princípio isso começou a ser feito a partir de 2016, essa distribuição de lucro, porque o Fundo de Garantia é um fundo que pertence ao trabalhador. O governo se utiliza desse fundo para financiar obras de infraestrutura, saneamento, ele usa esse dinheiro, então, e esse dinheiro tem um retorno, porque é cobrada uma taxa de juros de quem utiliza, é menor do que o recurso, que fosse um recurso bancário normal, né? Mas ele tem um retorno em relação ao que se gasta. Então, houve, né, um lucro aí de 8,5 bilhões de reais. O que vai acontecer? Desses 8,5 bilhões... Nesse ano agora, de 2020, que a base é 2020, vai ser distribuído 8,13 bilhões, que é 96% do lucro. Essa distribuição nem sempre é no mesmo percentual, depende da decisão do conselho, porque esse dinheiro do fundo tem um conselho curador do Fundo de Garantia que diz como ele vai ser aplicado e como ele vai ser administrado. Ele pode, inclusive, não distribuir nada, se ele não quiser. Mas teve anos aí que houve distribuição de 100%, como foi em 2018, em 2019 foi 66%, já em 2016 foi 50%, então depende da situação. É claro que agora, como a situação econômica do país, diante de pandemia, etc., ela se apresenta precária, se resolveu fazer a distribuição de 96%. Esse dinheiro vai ficar na conta do trabalhador. E aí que entra. Como é que você fica sabendo, né? Quanto que você tem para sacar? Faz uma continha simples, assim, ó. A cada R$100 que você tem de saldo no dia 31 de dezembro de 2020, quanto que você tinha de saldo em dezembro de 2020? Para cada R$100 que você tinha lá, você tem direito a R$1,86. Então, para cada R$100, R$1,86. Onde você consegue encontrar esse saldo? Você vai lá no aplicativo da Caixa, você baixa no celular, ou na internet, no Internet Bank, ou pode até conseguir com a Caixa, mas é mais fácil conseguir nos aplicativos e na internet o saldo que você tinha no dia 31 de dezembro. Sobre esse saldo, você vai receber, a cada R$100, R$1,86. Esse dinheiro vai ficar na tua conta. Quando é que tu vai sacar ele? Pelos mesmos motivos que você saca. Você pode sacar o Fundo de Garantia. O quê? Demissão sem justa causa, uma doença grave, né, uma situação de aposentadoria, então são os mesmos motivos. E é assim que vai funcionar esse processo. Foi divulgado que cerca de 88 milhões, até um pouco mais, de trabalhadores vão receber esse dinheiro. Eu acredito que nesse momento a gente sabe que tem essa questão da dificuldade, né, para ser retirado o dinheiro da conta do FGTS, mas é importante, né? É importante, né? Porque o dinheiro do Fundo de Garantia é um dinheiro do trabalhador, é uma poupança compulsória. O que é isso? Ela é obrigatória. Né, aquele percentual que é depositado todo mês, o empregado não tem como escolher que vai para a conta do Fundo de Garantia, não. Ele tendo um contrato de trabalho CLT, carteira assinada, ele vai ter aquele percentual todo mês depositado nessa conta. E só pode sacar em casos específicos. Claro, se o governo liberar por causa de uma situação econômica do país, uma calamidade pública, ele vai poder sacar. Mas o normal não é isso. É demissão sem justa causa, doença grave, aposentadoria, que são os casos, a conta inativa, né, se ela está um tempo inativa, são os motivos normais. Esse valor, que é parte do lucro, dinheiro, né, é do Fundo de Garantia, é do trabalhador,
ele faz jus porque ele volta então aí para a conta do trabalhador. Se ele não voltasse, ele ficava integrado ao patrimônio do fundo e o fundo continua trabalhando com ele. Quando tiver lucro de novo, ele pode vir a distribuir para o trabalhador conforme fez agora. Como você disse, não adianta o trabalhador se acostumar com esse valor. Esse ano vem, mas não quer dizer que vem ano que vem também. O governo que decide, né? Ele vem e aquela coisa. Apesar de vir, não quer dizer que tu vai sacar, mas pode ter anos, pode haver situações, anos, né, em que a decisão do conselho seja pela não distribuição. É importante, né, quando o trabalhador, se ele por algum motivo ele ficar fragilizado em termos financeiros e for demitido, perder o emprego, ele vai sacar e esse dinheiro vai estar lá junto, faz parte do lucro. Então, mas não conte com isso todo ano. Isso é uma decisão que o conselho, a cada início de ano, ele decide se vai ou não. Tu vê que agora nós estamos já em agosto. E foi tomada a decisão, agora quase na metade do ano já, que não, agora vamos fazer então a distribuição dos lucros. Mas não é algo que aconteça sempre. Obrigado, Marcos. Informações importantes, então, para os trabalhadores do Brasil, já que, como a gente falou antes, mais de 88 milhões de trabalhadores vão receber aí divididos pouco mais de 8 bilhões de reais. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Caio. É preciso ficar de olho. Agora é hora de saber como é que fica o tempo no fim de semana. Confere aí. O sábado, hoje, deve ser um dia ainda com predomínio das nuvens em todas as regiões. Algumas aberturas até acontecem mais para a serra e no oeste, onde a chuva deve chegar no final do dia. Nas outras regiões, há chance de chuva a qualquer hora devido à umidade do mar. Já amanhã temos mais aberturas de sol em todas as regiões, só que a presença de um centro de baixa pressão no mar ainda traz chance de chuva em momentos do dia para sul, litoral, norte e aqui para o Vale do Itajaí. Hoje, na maior parte do estado, as máximas ficam entre 16 e 18 graus apenas. E amanhã já podemos ter algo entre 21 e 23 graus ao longo da tarde. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu quero te lembrar que amanhã tem sorteio da Trimania aqui na RBA TV. É a partir das 10 horas da manhã. O prêmio principal esse fim de semana é nada menos que R$200 mil. Não vai perder essa, hein? E a seguir tem o quadro Destaques da Semana. E veja também, agosto dourado é o mês da conscientização sobre a importância do leite materno. JS de volta com os destaques da semana. Estão abertas as inscrições para o curso de formação em bombeiro voluntário promovido pela Corporação de Presidente Getúlio. Quem estiver interessado tem até o dia 31. Os interessados podem realizar as inscrições através do link na publicação oficial do Facebook da corporação. Uma das turmas terá aulas nas quintas-feiras, no período noturno, e a outra turma nas tardes de sábado. A Polícia Militar abriu vagas para o cargo de auxiliar administrativo temporário. Os interessados podem se inscrever até o dia 12 de setembro. São 723 vagas para 134 municípios. Interessados devem ter entre 18 e 22 anos, ensino médio completo e não terem antecedentes criminais. Os selecionados deverão ainda passar por uma inspeção de saúde e investigação social. Para o Alto Vale, há 27 vagas. Avançam as obras de construção do viaduto da BR-470 em Pouso Redondo. Essa semana, os trabalhos se concentraram na pavimentação das ruas laterais, para onde será desviado o tráfego. Essa etapa das laterais do viaduto está orçada em R$1 milhão. O custo total da obra é de quase 8 milhões. Deve começar no dia 1º de setembro a vacinação de adolescentes em Santa Catarina. Serão aplicadas doses da Pfizer, única aprovada pela Anvisa até o momento para a faixa etária. E o Ministério da Saúde anunciou uma dose de reforço a idosos acima de 70 anos que completaram o ciclo vacinal há 6 meses e também pessoas imunossuprimidas que tomaram a segunda dose ou dose única há pelo menos 28 dias. Além disso, foi anunciada ainda a redução do intervalo entre as doses da Pfizer e AstraZeneca de 12 para 8 semanas. A previsão é que essa atualização também seja feita a partir da segunda quinzena de setembro. Em júri popular realizado em Ibirama, o réu foi condenado a uma pena de 16 anos e 4 meses de reclusão por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
Quem estava no banco dos réus era um dos acusados de matar Denis Natael Dias, em dezembro de 2018. O rapaz foi baleado com um tiro no olho esquerdo, no Morro da Tirolesa, e abandonado no local. Denis morreu dias depois do crime. E a UTI Covid do Hospital de Taió deve entrar em funcionamento no dia 1º de setembro, de forma gradativa, ainda em fase de testes. Depois da UTI implantada, o Estado ainda deve destinar mensalmente cerca de R$ 480 mil para custeio da unidade. Agosto está chegando ao fim, mas a gente segue reforçando a importância da amamentação. Afinal, esse mês recebeu o título de Agosto Dourado exatamente para isso, para que foquemos nesse processo tão importante para a mamãe e para o bebê, mas que nem sempre é fácil e descomplicado. Olhando assim, parece tudo tão tranquilo. E agora é. Mas só quem pensa que a amamentação, por ser um processo natural, é fácil, é quem nunca amamentou. Na verdade, ele pode ser bem complicado. E foi assim com a Maria. A amamentação não é fácil. Até pegar um embalo é muito difícil. Ainda mais que o Guilherme ele nasceu bem no período de inverno, um período muito frio, os dias mais frios ele pegou. E a mãe sofre muito no começo. Não é mil maravilhas você amamentar. Para muitas mães, não é só difícil, parece até impossível em alguns momentos. Bate o desespero, é fissura no peito, leite empedrado, pega incorreta. Alimentar um bebê pode ser muito doloroso. A dor, geralmente, ela é o maior índice de desmame precoce na amamentação. Então, assim, as mães sentem muita dor e acabam desmamando, então já entram com mamadeira. E aí, às vezes, falta um apoio, falta uma persistência, né? Um pouquinho de paciência para incentivar mais essa amamentação. Então, o recadinho que eu sempre deixo, mamães, não desistam, buscam ajuda, busquem informações e orientação, que eu tenho certeza que depois vocês vão dizer que valeu a pena. E vale, a Maria sabe bem disso. Nem sempre a mamãe consegue sozinha, mesmo com todo o amor pelo bebê. A gente precisa buscar ajuda para amamentar nos primeiros momentos, porque a gente é inexperiente. Quem é mãe de primeira viagem, principalmente, não importa se você sabe ou não sabe, cada caso é um caso e a gente às vezes precisa de ajuda. Eu mesma precisei de muita ajuda no começo, agora com 2 meses já está indo de boa, a gente já pega o jeito, daí agora é tranquilo. E muita gente não consegue superar os desafios. Segundo a OMS, apenas 39% dos bebês brasileiros são amamentados com exclusividade até os 5 meses de vida. Para tentar ajudar as futuras mamães a não entrarem para essa estatística, a consultora de amamentação dá a dica. Mas como é que eu me preparo para amamentar? Então, principalmente a questão psicológica, então a mãe trabalhar muito essa questão psicológica, né? Estar preparada para a amamentação, buscar ajuda de profissional, buscar ajuda da família, né? Porque querendo ou não, a gente também tem um puerpério, que tem alterações hormonais aí também. Eu, no meu caso, o que ajudou muito foi massagear o peito, porque é muito fácil. Qualquer coisa que sai do prumo, o leite ele é muito delicado, o peito é muito delicado. O leite empedra, então assim, a gente precisa massagear. No meu caso, foi uma massagem que resolveu muito a dor, porque a dor é insuportável. Cada mamãe enfrenta um desafio diferente. Por isso, a ajuda especializada é tão importante. Aqui em Rio do Sul, uma sala no CAN oferece esse serviço de assessoria para lactantes gratuitamente. Afinal, insistir vale a pena. Não à toa, o mês dedicado à amamentação é chamado de Agosto Dourado. Dourado porque o leite materno é considerado o alimento de ouro. Para ter uma ideia, de acordo com a OMS e a Unicef, cerca de 6 milhões de vidas são salvas anualmente por causa da amamentação exclusiva até o 6º mês de vida. O leite materno é o alimento mais completo para o bebê. Ele é rico em vitaminas, proteínas, minerais. Ele faz bem para a mãe na questão de vínculo e conexão entre a mãe e o bebê,
da perda de peso, sangramento após o parto, né? Ele faz bem para o bebê também, ele é uma vacina natural, ele é bom para o desenvolvimento da criança, diminuição de risco de doenças como diabetes, hipertensão na fase adulta. Então o leite ele é muito importante, né? A mãe só aguenta porque ela sabe que esse serzinho, ele depende da gente para dar os primeiros passos, a primeira pegada, os nutrientes que ele precisa. Então por isso que eu aguentei, porque assim, eu sou uma pessoa que me considero muito forte e eu pensei, a gente olha as outras mães, parece que é tão fácil, mas não é fácil, mas é necessário. Agora eu tenho um recado para você que gosta de esporte, porque durante todo o fim de semana você acompanha as Paralimpíadas de Tóquio aqui na tela da TV Brasil, emissora oficial dos Jogos. Fique ligado porque o nosso rio-sulense Bruno Becker da Silva e muitos outros atletas prometem brilhar na competição. E amanhã também tem futsal, hein? Logo depois do sorteio da Trimania, a partir das 11 horas da manhã, você acompanha as emoções da Liga Nacional de Futsal. E depois do intervalo, você fica por dentro dos destaques do setor policial e de trânsito. E ainda... Moradora de Presidente Getúlio, diagnosticada com degeneração na coluna, busca ajuda para realizar cirurgia orçada em R$42 mil. A dona Maria sofre com fortes dores no corpo todos os dias. Estamos de volta com o Jornal de Sábado e vamos agora até a redação saber dos destaques do setor policial e de trânsito. Olá a todos que estão acompanhando o Jornal de Sábado. Estamos mais uma vez com o Direto da Redação. Eu começo falando de uma ocorrência atendida essa semana em Ituporanga. Foi um furto no centro do município. A vítima contou que foram furtados R$ 1.200 de uma bolsa que estava no guarda-roupas dela. Segundo o relatório, ela também disse que na manhã do furto, um pintor estava trabalhando na casa, inclusive no quarto de onde sumiu o dinheiro. Ao meio-dia, o pintor pediu R$ 100 e não voltou mais para trabalhar à tarde. Agora a polícia vai investigar esse caso. Nessa semana foram realizadas operações de impacto de ordem nos municípios de Ascurra, Rodeio, Apiúna, Ibirama e Presidente Getúlio, com o objetivo de intensificar as abordagens a pessoas e veículos através da realização de barreira policial e patrulhamento ostensivo motorizado. Condutores acabaram notificados por infrações de trânsito e diversos veículos apreendidos, além de boletins de ocorrência lavrados, entre eles 3 termos circunstanciados por posse de drogas e uma prisão em decorrência do cumprimento de mandado de prisão. 38 policiais participaram dessa ação. E um homem aqui do estado foi condenado a 18 anos e 8 meses de prisão, inicialmente em regime fechado, por matar uma mulher enquanto ela dormia no município de Navegantes, no litoral aqui do estado. O crime ocorreu no dia 6 de dezembro de 2017. Segundo o Ministério Público, no dia do homicídio, o réu e outros 2 comparsas invadiram a residência da vítima e atingiram ela com pelo menos 3 disparos de arma de fogo na região da cabeça. O crime teria sido cometido para vingar a morte do irmão de um deles, que foi morto um dia antes do assassinato dessa mulher. O homem foi condenado por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Eu continuo na redação e você segue acompanhando o Jornal de Sábado. Voltamos ao estúdio. Obrigado. E agora a gente mostra o drama de uma moradora de Presidente Getúlio que convive há anos com a dor. Por causa de um problema na coluna, ela mal consegue caminhar e busca ajuda para realizar uma cirurgia. Poder caminhar sem dores pelo corpo é o sonho da dona Maria. Ela tem 57 anos e foi diagnosticada com degeneração severa na coluna, problema que a acompanha há muito tempo. Nem os vários medicamentos que toma ajudam a aliviar as fortes dores que vão da cabeça aos pés. É dor direta, essa dor não sai. Pega das costas embaixo a lombar e vai queimar lá direito. E o meu pé sempre gelado e formiga. E tu não acredita a dor que tem, do baixo da sola do pé. Aqui em cima, daí dá bastante dor. Daí dói, não dá nem pentear o cabelo, por causa da cervical.
Com tanta dor, ela vive uma rotina de idas e vindas entre a casa e o hospital, onde recebe aplicações de morfina. A barriga inchada é outro incômodo provocado pela doença. A dona Maria mora com o marido num sítio na localidade de Caminho Tamanduá. O seu Valdemar está sempre por perto para auxiliar a esposa e divide o tempo entre o trabalho na agricultura e os serviços da casa. Eu levanto de manhã, eu tenho que limpar a casa, tenho que lavar a louça, daí eu vou para a louça, aí eu volto para ver se ela está na cama, se ela consegue fazer almoço, às vezes ela não consegue, né? Como a máquina lava a roupa, hoje em dia, graças a Deus, aí eu só penduro e eu tiro o pó das coisas, porque a gente não tem mais nada, coisa para não dificultar mais. E o chão é tudo com ele, escovar banheiro, tudo é com ele. E fazer roça, tudo com ele. Às vezes assusta aquela gritidora, aí vai para o pronto-socorro, é tudo assim, né? É um pesadelo. A dona Maria já passou por uma cirurgia para colocação de parafusos na coluna no ano de 2017. Mas o procedimento não foi bem sucedido. Alguns parafusos acabaram deslocando e desde então ela sofre com fortes dores todos os dias. A esperança agora é poder realizar uma cirurgia particular para corrigir o problema da anterior e substituir os parafusos. A dona Maria já se consultou com um especialista em Lages e o custo do procedimento é estimado entre 40 e 42 mil reais. Por isso, a família lançou uma vaquinha na internet e também uma ação entre amigos que está circulando em Presidente Getúlio. Quem quiser ajudar pode ainda fazer um depósito bancário na Caixa Econômica Federal, agência 4441, conta poupança 3100, dígito 4. O telefone da Dona Maria, para quem quiser contribuir de alguma outra forma, é o 479-9697-0559. O médico, assim, deu bastante esperança pra gente, né? Consegue tirar a dor dela, o remédio, ela não precisa mais tomar esses remédios que ela toma forte, né? Então a gente tá bem esperançoso, né? Esperança é enorme. E fé, não, mas eu vou conseguir. Eu não vou ter mais essa dor. Eu vou poder, sabe, caminhar. No próximo bloco, em Ituporanga, nós vamos te mostrar um projeto social que está oferecendo reuniões de apoio para pessoas em luto. A gente volta já já. Bom, a morte é uma coisa inevitável e para quem fica, a dor do luto é algo com a qual a gente acaba tendo que conviver. Em Ituporanga, eu fui conhecer um grupo de voluntários que está fazendo reuniões para falar sobre o assunto. O luto deixa marcas, afinal não é nada fácil enfrentar a perda de uma pessoa próxima. Cada um age de maneira diferente e falar sobre esse sentimento é ainda mais difícil. Pensando em criar um espaço seguro, esses voluntários montaram um grupo para reuniões semanais. O luto é um choque emocional, então se eu não absorvo isso, se eu não vivencio isso, eu acabo adiando, eu acabo negando tudo aquilo que eu nego. Se eu nego essa morte, se eu não aceito essa morte, isso se manifesta contra mim por meio de vários sintomas, que podem ser depressão, uma doença crônica, dores físicas. O Marcelo trabalhou com familiares de pacientes internados na UTI do Hospital Bom Jesus, em Ituporanga, e sempre teve o objetivo de prestar um serviço que fosse público para a comunidade. Para isso, ele contou com a ajuda da Leleca, que já desenvolvia um trabalho com pacientes da oncologia em Rio do Sul, e com a Débora, assistente social que abraçou a ideia. A iniciativa recebeu então o nome O Luto é o Preço do Amor. É a dor da perda, é a intensidade do amor, do carinho e da dedicação que tu direcionou para o teu ente querido, né? Então, não teria um nome mais completo. E aí surge a ideia de criar esse grupo por conta do Covid, por conta desse luto coletivo que
essa sensação de luto coletivo que a gente percebia. Dá liberdade para que as pessoas possam expressar, cada um à sua maneira, cada um ao seu tempo e na singularidade do que sentem, né? Coisas que no dia a dia deles, eles próprios trazem nos depoimentos, que não era comum. Por exemplo, às vezes eu tenho vontade de chorar, né? Ou às vezes tenho dias alegres, outros nem tanto. E às vezes na convivência com os seus, que também estão experimentando o luto, na ânsia de às vezes não levar a minha dor para o outro, não falar como estou me sentindo, porque o outro também já está sofrendo, a gente se cala. Atualmente, os encontros são realizados todas as quintas-feiras à noite, aqui nessa escola em Ituporanga. O objetivo das reuniões é trazer atividades lúdicas que possam conversar com as pessoas, através da música, do canto, da leitura de poemas e muito mais. E outra coisa muito interessante que a gente fez, que foi a apresentação dos mortos. Parece meio macabro, mas foi o Marcelo que propôs e a gente fez, eu achei fantástico. Todo mundo levou as fotos dos seus entes queridos, né? E todo mundo apresentou, porque nós já vínhamos falando e ouvindo sobre a morte, sobre como era, né? E foi muito bonito, a gente chorou, riu, só não pudemos nos abraçar. Para participar, basta entrar em contato através das redes sociais ou ir ao colégio no bairro Santo Antônio, em Ituporanga. O trabalho é gratuito, aberto para toda a comunidade e não importa há quanto tempo você perdeu um ente querido. Eu já peguei pacientes com lutos de 20 anos, então é muito importante vivenciar. E ali no grupo existe a oportunidade de vivenciar isso plenamente e compartilhar, porque eu vejo a dor do outro e eu percebo que eu não estou sozinho nesse processo, né? Tem depoimentos de enlutados ali que diz: eu vendo a dor da mãe que perdeu um filho e eu também perdi o meu, eu vejo que o que eu sinto não é loucura. Para as pessoas expandirem, falarem, chorarem, lastimarem o seu luto, porque lá todos têm os mesmos sentimentos, né? Um tempo maior, menor, mas todos têm a mesma dor. Tiveram pessoas de Vidal Ramos, Petrolândia, pessoas de outros municípios também nos procuram, né, no privado para conversar, para perguntar se podem vir. E aí, então, tem funcionado dessa maneira. A gente tem um grupo de pessoas vindo também de outros municípios e, enquanto o grupo permanecer, ele é para todos, né? Então, fica aberto aí, se outras pessoas tiverem a vontade de vir, conhecer, serão sempre bem-vindas. E existe superação para o luto? Bom, essa não é a ideia principal do trabalho, mas falar sobre a dor é um primeiro passo para conviver de maneira melhor com ela. Nós sempre falamos ali, é muito mais importante a vida vivida ao lado dessa pessoa do que o evento da morte, porque quem é não deixa de ser. Esse é o processo de elaboração, não tem fim, é uma elaboração para toda a vida. Estamos chegando ao fim de mais um Jornal de Sábado. Eu quero te convidar para acompanhar ao vivo nesse domingo o sorteio da Trimania aqui na tela da RBA TV, 10 da manhã. O prêmio principal é R$200 mil. Tem ainda 3 sorteios de 10 mil e o Super Giro premiado. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Um excelente fim de semana.